Olá, crianças do terceiro ano, bom dia a todos. A nossa aula de hoje, professora Sádiva, aula de matemática, referente ao dia 30 de setembro. Que Deus nos proteja durante todo esse dia. Outra coisa, turma, assistam as videoaulas, tá certo? Realizem as atividades de vocês. E não esqueçam, envie, né, as atividades de vocês por completo, para que nós, professoras, possamos verificar a frequência de vocês, certo? A questão das notas, né, de EMA de vocês, a participação, porque conta bastante. Sigam também as orientações que estão diariamente na agenda de vocês, ok? Então, turminha, na nossa aula de hoje, de quarta-feira, eu venho aqui, né, trazer para vocês a correção da nossa atividade. Então, com relação à quinta questão, que foi explicado para vocês, a tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas que compareceram a uma peça de teatro durante alguns dias de uma semana. Então, aqui eu tenho a quantidade de pessoas que compareceram à peça de teatro. Nós temos o dia da semana e a quantidade de pessoas referentes a cada dia. Quinta-feira, 145, sexta-feira, 120, no sábado, 346 e no domingo, 293, ok? Então, no item A, em qual dia dessa semana houve o maior público, maior quantidade de pessoas resolveram comparecer a essa peça de teatro? Foi no sábado, né? Porque, compareceram 346 pessoas. Então, você vai escrever o dia da semana, sábado. O menor público, ou seja, o dia que compareceu uma menor quantidade de pessoas, certo? Um número bem menor mesmo. Então, 120. Então, 120, a quantidade menor de pessoas que compareceram a essa peça de teatro. E esse 120 se refere à sexta-feira. Então, o dia da semana, sexta-feira. No item B, na quinta-feira, quantas pessoas a mais compareceram à peça de teatro em relação à sexta-feira? Então, na quinta-feira, 145 e na sexta-feira, 120. 145 menos 120 é igual a 25. Então, na quinta-feira, 25 pessoas a mais compareceram à peça de teatro em relação à sexta-feira. Seguindo, os outros itens também com relação à tabela que está sendo apresentada na quinta questão. No item C, ao todo, quantas pessoas compareceram no sábado e no domingo à peça de teatro? Então, verificando lá o sábado e o domingo. Sábado, 346, domingo, 293. Juntando esses dois valores, encontramos o quê? O resultado que corresponde a 639. Então, ao todo, compareceram 639 pessoas à peça de teatro nestes 2 dias, certo? Referente ao sábado e referente ao domingo. No item D, complete o esquema ao lado e determine a quantidade total de pessoas que comparece à peça de teatro na semana. Então, ao todo, vamos verificar quantas pessoas compareceram. Nós temos aqui 4 valores diferentes, mas são os valores que nós encontramos na tabela. O 145 referente à quinta, o 120 referente à sexta, o 346 referente ao sábado, mais 293 referente ao domingo. Então, próximo passo a ser dado. Você vai seguir a orientação da seta vermelha.
Você vai juntar o 145 mais o 120. Juntando esses dois valores, você encontra um resultado de 265. Repete o sinal de mais, ó, mais, e você aqui vai seguir o que a seta está lhe orientando a fazer. Você vai somar 346 mais o 293, juntando esses dois valores, certo? Somando aí essas duas quantidades, você encontrará um resultado de 639. E por final, o que é que a seta orienta? De você somar os dois resultados, né? Os dois resultados aqui, encontrar o valor final. Então, 265 mais 639. E o resultado final é 904. Então, ao todo, compareceram 904 pessoas na semana. A sexta, corrigindo a sexta questão, turma. O número 784 está representado ao lado, né, com material dourado, como foi colocado para vocês anteriormente. Porque nós podemos observar os cubinhos, que representam as unidades, as barras, que representam as dezenas, e as placas, que representam as centenas. Então, risque na imagem a quantidade de cubinhos, barras e placas necessárias para representar a subtração abaixo e complete o cálculo. Então, nós temos aqui, esse valor aqui corresponde a 784, menos o valor que é para ser retirado dele é 371. Então, eu tenho aqui, né, de 4 cubinhos, retirando 1, resta 3, ok? Coloco na casa da unidade. Eu tenho aqui 8 barras, né? Cortando 7, resta 1. Então, coloco o número 1 na casa da dezena. Eu tenho aqui 7 placas, certo? E risco, ou então corto aqui, 3. Resta 4. Coloco o número 4 na casa da centena. Então, que número eu formei? 413. Continuando. Na sétima, determine o resultado do cálculo 615 mais 310 menos 413, completando o esquema ao lado, dentro do quadro azul, ok? Então, vamos fazer o que a seta nos orienta. Está nos orientando o seguinte: primeiro você vai somar os 615 mais 310. Somando aqui esses dois valores, você encontra o resultado de 925. Repete o sinal de menos, ó, menos. Repete o número 413, 413. E o próximo passo é subtrair 925 menos 413. Qual é o resultado final? 512. A oitava questão. Observe o esquema a seguir. Eu tenho 3 pontos aqui: a casa de Juliana, a lanchonete e o posto de saúde. Da casa de Juliana para o posto de saúde, eu tenho 215 metros. Da casa de Juliana para a lanchonete, a distância é de 170 metros. Então, de acordo com o esquema apresentado, qual é a distância entre a lanchonete e o posto de saúde? Que simplesmente são 2 pontos de referência que são bem próximos, mas não está registrada aqui a distância. Então, você vai registrar. Como? Você vai pegar, certo? A distância maior e diminuir, certo? Pela distância menor. Então, 215 menos 170. Então, você encontrará 45 metros, que é a distância desses 2 pontos que são bem próximos, ok? A distância entre a lanchonete e o posto de saúde
né, de 45 metros. E essas questões aqui, que não tem resposta, são referentes, ok, turma? A explicação. A nona, efetue as operações. Então, no item A, no item B, no item C e no item D, vem aí o íconezinho do lápis. Significa dizer que você irá registrar no seu caderno de matemática e depois você pode passar para cá, para um módulo de vocês, né? Nessa página referente à nona questão, onde vocês irão organizar a continha, né, tanto de adição como as continhas de subtração também, colocando sempre unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, ok? Então, no item A, 2.346, mais, coloco o sinal de mais na frente da conta, 3.632. Passa o traço maior e você irá somar, sempre começando a partir das unidades. Terminou de somar as unidades, passa para a dezena, terminou de somar a dezena, passa para a casa da centena, terminou de somar a casa da centena, passa para a casa da unidade de milhar. No item B, tá certo? Você também irá organizar, né, e efetuar essa operação de mais. 5.289 mais, sinal de mais bem na frente da conta, 1.762, passa a linha maior e vai resolver aí essa operação do item B. No item C, sinal de subtração, então você vai diminuir. Nós temos aqui 3.848, certo? Fica bem acima. E menos, sinal de menos na frente da conta, 1.426. Passa o traço maior e começa a diminuir a partir das unidades, depois dezena, centena e unidade de milhar, ok? Bastante cuidado, né? Porque quando os números de cima são bem maiores, dá para você diminuir. Mas quando o número de cima ele é menor do que o número de baixo, tenha cuidado, porque aí você tem que pedir emprestado, né, a casa vizinha, ok? Então, no item D, 4.732 menos 2.575. Coloca o sinal de menos na frente da conta, passa o traço maior e vai diminuir, efetuando a operação. Ok, turma? Quando tiver o sinal de mais, juntar quantidades. Quando tiver o sinal de menos, retirar, sobrar, faltar, tá bom? Então, são palavras que dão ideia, tanto para adição como para subtração. A 10ª questão. Para reformar sua casa, Pedro gastou 1.500 com mão de obra, né? R$ 930 com tinta e R$ 2.460 com outros materiais. Quantos reais Pedro gastou ao todo para reformar sua casa? Então, ao todo. Então, você vai juntar R$ 1.500 que ele gastou lá com a mão de obra. E essa mão de obra é realizada por quem? Pelo pedreiro, né? Que é a pessoa que trabalha em construção civil, construindo casas, prédios, indústrias, tá certo? R$ 930 com o pintor, né? Que utilizou lá a tinta para pintar, né? Para pintura, certo? E R$ 2.460 com outros materiais, ok? Então, vocês irão organizando aí os valores, colocando o sinal de mais na frente, passa o traço maior e vão
somando esses três valores para saber quanto foi que Pedro gastou ao todo, tá bom? Na reforma da casa dele. A 11ª questão. Renata fez uma viagem de carro com seus pais e em 3 dias eles percorreram 2.263 quilômetros. No primeiro dia, eles percorreram 842 quilômetros e, no segundo, 937 quilômetros. Aí vem a pergunta: quantos quilômetros Renata e seus pais percorreram no terceiro dia? Primeira coisa que você tem que fazer aqui. Você vai verificar o seguinte, que no primeiro dia eles percorreram 842 quilômetros e no segundo dia 937 quilômetros. Então, nesse caso aí, você primeiro vai somar esses dois valores, 842 mais 937. Você vai encontrar um resultado, ok? Segundo passo, você vai pegar o 2.263 e vai diminuir pelo resultado que você acabou de colocar aqui, tá bom? E diminuindo, você encontrará a quantidade de quilômetros em que Renata e seus pais percorreram no terceiro dia, tá bom? Então, turma, eu vou deixar aqui registrado para vocês uma atividade de casa referente, né, ao módulo 3, isso na página 181 e 182. São questões fáceis, questões que indicam posição e deslocamento, questões que indicam coordenadas, tá bom? E questões que requer o quê? Que vocês observem uma malha pontilhada e façam a ligação dos pontos que o próprio enunciado da questão traz para vocês montarem lá uma figura, né, e dizer que figura é essa, ou então que animal é esse que vocês montaram, ligando os pontos na malha pontilhada. Então, são questões fáceis, simples e bem objetivas. Realizem a atividade de vocês com atenção, com capricho, com esforço, com dedicação, ok? E deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, turma, e até o nosso próximo encontro, ok?